Olá, meninos, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula de redação, onde na semana anterior nós trabalhamos a oficina 2, onde vocês produziram os 2 parágrafos de desenvolvimento. Eu recebi alguns retornos desta atividade, fiz a leitura da produção de vocês e também algumas anotações. Hoje nós iremos dar continuidade, iremos apresentar aqui a oficina 3, que será a produção da conclusão, que vai ser o parágrafo que fecha a produção de texto de vocês. Então, vamos lembrar aqui do tema abordado na nossa redação. Prestem bastante atenção, porque antes de vocês discorrerem um texto, vocês têm que saber o tema da redação. O tema da redação é os desafios para a garantia ao direito à saúde no Brasil. Sempre, gente, quando a gente apresenta uma aula de redação, a primeira coisa que nós temos que retomar é lembrar primeiro do tema e a seguir mostrar a vocês os textos motivadores. O que são esses textos motivadores? Vou fazer aqui um resumo, porque eu falo sobre isso sempre. Os textos motivadores, eles servem de apoio para você, estudante, para quando você for escrever o seu texto dissertativo, argumentativo, você saiba discorrer esse texto. Como assim? Às vezes você, aluno, não entende, não compreende uma temática que é abordada no texto. E quando você tem acesso aos textos motivadores, eles vão te levar a uma compreensão sobre a temática. Esses textos motivadores, eles servem apenas de subsídios. Vocês não devem, em hipótese alguma, transcrever dos textos motivadores períodos para que vocês escrevam lá na sua redação. Lembrem-se, os textos motivadores, eles são apoio. A primeira atividade que foi passada lá no início, onde eu pedi que vocês fizessem o parágrafo da introdução, foi feita uma atividade antes para vocês identificarem o assunto, o tema, ou seja, a temática abordada. Foi onde eu passei para que o texto é escrito, qual era o objetivo. Então, tudo isso já foi explicado, onde nós fizemos a atividade e a produção da introdução. Lá na semana anterior, que foi que nós estudamos? O desenvolvimento é a segunda parte do nosso texto. Lá nesse desenvolvimento, vocês devem mostrar nos 2 parágrafos tanto as causas como as consequências da saúde no Brasil. Como é que está a saúde no Brasil? Para isso, você deve usar de argumentos. Argumentos estes que devem ser claros e objetivos.
Então aí nós temos uma lista de causas e uma lista de consequências. Procurem ler, né? E vejam se vocês acrescentaram algo lá no texto de vocês. Então, como eu falei, eu já li várias produções, os textos que vocês enviaram no meu PV, e eu já fiz algumas anotações quanto a isso. Mas é bom que você leiam estas causas e consequências sobre a saúde no Brasil, né? Que desafios a nossa saúde estamos enfrentando diante da saúde hoje atual? Porque você sabe, aluno, que nós temos direito à saúde. E como anda esta saúde atualmente? Aqui foi referente à aula anterior, né, que vocês fizeram a produção do primeiro e segundo parágrafo de desenvolvimento, onde eu coloquei algumas frases para que vocês não sentissem tanta dificuldade ao iniciar o texto, ao iniciar propriamente o parágrafo de desenvolvimento. Então, tenho certeza que isso ajudou vocês na hora de discorrerem o texto. E agora nós iremos para a nossa terceira oficina, que é a nossa conclusão. Na conclusão, você vai escrever apenas um parágrafo. E afinal, o que é conclusão? A gente entende assim de imediato, antes de ler isso aqui, que conclusão é quando finaliza algo, é o resultado de algo. O que é que sempre eu falei para vocês? Que é na conclusão onde vocês vão colocar a proposta de vocês. A proposta para a solução do problema. Problema esse que vocês defenderam uma tese, a tese lá no desenvolvimento, né? E que vocês apresentaram essa tese lá no início, que foi a introdução, e desenrolaram essa tese dentro do desenvolvimento. E agora, na conclusão, você vai dar uma solução para o problema. Então, o que é uma conclusão? É o fechamento dado ao texto, retoma o texto como um todo, principalmente a proposição, que é a tese, que é desenvolvida. Olha, exatamente o que eu falei anteriormente, né? É uma continuidade. Para você fazer uma conclusão, você tem que ir lá para a introdução. O que foi que você apresentou lá na sua introdução? O que foi que você desenvolveu no seu desenvolvimento? Qual foi a tese que você defendeu? E na conclusão, você vai dar a sua solução para o problema. É o final do processo de argumentação, esclarece e ratifica, confirma ou reafirma um ponto de vista. Então, esse ponto de vista foi a tese que você defendeu. Então, aqui na conclusão, você vai apresentar uma solução para o problema. Aqui eu coloquei dois tipos de conclusão, que é o resumo e a proposta. O resumo retoma as principais ideias apresentadas no texto. Proposta, resumo mais proposta de solução para o problema. Então, quando eu falo retoma as principais ideias apresentadas no texto, você vai retomar lá do início, vem para o desenvolvimento até você chegar na conclusão, onde você vai apresentar uma solução. A proposta é a solução para o problema, é o que eu acabei de dizer, né? Qual é o tema da redação? É os desafios para garantir o direito à saúde.
Aqui neste slide eu apresentei as causas e as consequências, né? Então, você defendeu esse seu texto, né? Defendeu a tese, né? Usou de argumentos claros, objetivos, e aí no final você vai apresentar uma solução. Aqui como estratégias eu coloquei para você reler a introdução do texto, como eu falei para você, né? E aí você pode fazer questionamentos a si mesmo, né? Sobre o texto. E usar conectivos de caráter conclusivo. Eu coloquei alguns conectivos que vocês devem usar na conclusão de vocês. Para iniciar, portanto, então, em suma, desse modo, dessa maneira, dessa forma, nessa perspectiva, assim, logo. Sempre eu coloco para vocês como vocês devem iniciar. É uma ajuda para facilitar na hora da construção do texto dissertativo argumentativo. Você deve evitar expressões desnecessárias e óbvias, como concluindo, conclui-se que, resumindo, por fim. Então, lembre-se destas expressões, destas palavras e evite, tá? Para que o seu texto ele não fique pobre. Então, você sabe que você tem que fazer um texto onde você vai utilizar uma linguagem formal. É um texto dissertativo argumentativo, onde você vai apresentar seu ponto de vista. Então, você usando estas expressões desnecessárias vai empobrecer o seu texto. Evite também ser redundante. O que é isso? Ser repetitivo. Procure utilizar de palavras sinônimas para enriquecer o seu texto ter credibilidade. Acrescentar um novo argumento dado, sempre você ter evidências, ideia ou conceito, tá? Isso aí você vai colocar lá no seu desenvolvimento que você já fez. Quando eu coloco aqui evite, eu me refiro em todo o texto, tá? Tenha muito cuidado com certas expressões desnecessárias. Não tentem ser melhores do que ninguém, mas sim melhores do que já são. Alunos, vamos aprender juntos a cada novo dia. Então, um beijo no coração de vocês. Produzem o texto de vocês, ou seja, a conclusão. E na próxima semana é que nós iremos fazer a junção de todos os parágrafos.